E segundo ano, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, pessoal, vamos continuar, né? Mais uma aulinha nossa, online, né? EAD, virtual, tá? Então é o seguinte, essa aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre a sociologia no Brasil, né? Especificamente esse primeiro capítulo, ele não aborda muito, né, o que foi o desenvolvimento da sociologia no Brasil, né? Ele vai abordar mais um conceito de como começou a sociologia no Brasil e faz um apanhado histórico, né, das primeiras imagens, vai dar uma ideia, né, vai dar uma explicação para a gente da ideia que a Europa teve no primeiro momento do Brasil, e se nós fizermos um esforço, nós vamos conseguir entender que muito da imagem que ainda se tem hoje do Brasil fora, né, na Europa, na América mesmo, está muito ligado a esse princípio, né, a ideia que se tinha do início, né, do paraíso, do Éden, de um lugar exótico que misturava a natureza com a sociedade, um lugar excêntrico, né, um lugar muito grande, com muitas riquezas naturais, com uma cultura, né, especificamente dos indígenas, muito peculiar, muito específica, né, da mistura que se tornou depois com o desenvolvimento, digamos assim, a habitação, né, pelos europeus, os portugueses especificamente, mas a colônia, né, o desenvolvimento da colônia, né, como isso moldou, modificou o que é, transformou o que é a nossa cultura hoje, o que são nossos comportamentos hoje, críticas que se fazem a esse tipo, né? Vamos ter o Sérgio Buarque de Holanda falando que a cultura do Brasil foi seletiva, ou seja, os colonizadores decidiram o que iam transformar em cultura ou não. Enfim, é um capítulo bem pequeno, um capítulo bem simples, mas que vai dar um combustível bem legal para a gente entender um pouco da visão sociológica dessa história do Brasil. Beleza? Então vamos lá. Vou abrir o slide aqui. Fica tudo tranquilo. Então, beleza. Sociologia no Brasil. O início do capítulo, como eu falei, fala disso, o interesse no Éden brasileiro. A coroa, né, portuguesa, quando do descobrimento do Brasil, o Brasil ficou um tempão abandonado, né, vocês sabem disso. A partir do momento em que eles começaram a vir o Brasil, começaram a colonizar, né, colonizar o Brasil, eles começaram a ter a necessidade de justificar na Europa, né, o que era o Brasil, fazer uma propaganda, não justificar, mas fazer uma propaganda do Brasil, né, mostrar em Portugal e no resto da Europa o que é que eles tinham na mão, o que era o Brasil, um lugar novo, né? Então o que é que eles fizeram? Criaram, né, a coroa portuguesa criou a missão artística francesa, trouxe artistas, né, intelectuais, artistas franceses, para retratarem, fazer um relato do Brasil, para mostrar lá em Portugal e no restante da Europa o que era que eles tinham na mão. Então, assim, já a primeira que se faz é desse início. Então, ao invés de trazerem estudiosos, cientistas, né, pessoas que iam dar uma abordagem diferente, né, do que era o Brasil, trouxeram artistas, trouxeram uma companhia de artes, né? Esses artistas, por si só, já têm um olhar diferente daquilo que era esperado, né? Daquilo, tem um olhar artístico. O artista, vocês sabem que ele tem mais sensibilidade, ele tem um olhar diferente da maioria das pessoas. Então, já veio essa ideia. Daí começou a se vender, né? Chegou, né, a ideia do Éden, do paraíso. O Brasil, um país muito grande, com muita diversidade natural, muita vida, né? A fauna e a flora extremamente diversificada, talvez nunca nem tinham visto algo parecido com isso, né? E de repente aquilo foi o principal a ser relatado, a ser retratado, né? Dois desses participantes dessa missão artística
foram o Debré, Jean-Baptiste Debré, e o Maurice Rugenda, Johann Maurice Rugenda. Esses dois, né, se destacaram por quê? Porque tiveram, digamos assim, souberam retratar de forma mais impactante, souberam retratar de forma mais, como é que eu vou dizer, mais clara, né, ou mais chamativa do que era o Brasil, né? O Debré, né, com obras e pinturas, né, da história do Brasil, e aí daqui a pouco eu vou mostrar algumas imagens dele, né? Um se preocupou mais com o Debré, no caso, se preocupou mais com a questão do dia a dia, dos índios, da cultura, da miscigenação, da fauna e da flora, né? O Rugendas, ele se apegou mais ao cotidiano, ao dia a dia, à colônia em si, à organização da sociedade, a forma como eles se organizavam, a forma como interagiam, a forma como tinha essa mistura de cultura dentro da colônia, no dia a dia, no cotidiano da colônia, certo? E aí as obras do Debré, batalhas, imagens de batalha, relações do trabalho, fauna, flora e vestimentas, né? E aí nas obras dele, que eu vou mostrar agora por 3 obras de cada, vocês vão conseguir identificar claramente isso. Então, o Debré, por exemplo, a primeira obra que eu vou mostrar é do Debré. Imagem de batalha, rostos de indígenas, relações de trabalho, flora, vestimentas e fauna. Ó, tá aí, as imagens do Debré. Aí vocês imaginam, né? Perdão, naquela época, uma imagem dessa aqui de um guerreiro, um cavalo, né? Imagina o impacto que isso gerou, a curiosidade. Quando Portugal, quando a Europa já vivia um desenvolvimento muito maior, o Brasil, especificamente, ainda tinha essas condições, né? E aí em cima ele retrata uma manifestação cultural, né? Você vê muitas cores, muita imagem mostrando a diversidade, a grandiosidade da fauna, da flora, né? Da natureza do Brasil e como as pessoas interagiam com isso. Então, essas imagens impactaram bastante. Quando chegaram lá, causaram impacto imediato, mas, por outro lado, também criou-se já essa ideia de que era o paraíso, que era um lugar perdido, né? Que era o Éden, que era algo exótico, que era algo pitoresco, que era algo que as pessoas tinham curiosidade de vir para ver com os próprios olhos, para desfrutar daquilo, certo? Depois, as obras do Moritz, como eu falei, o cotidiano, o dia a dia da colônia, a convivência, né? O relacionamento entre eles. Ó. As obras do Moritz, né? Algumas que eu peguei aqui, dos gêneros. Ou seja, um negro sendo açoitado, o mercado, né? O comércio, né? A relação com a escravidão, né? As condições, aí conseguimos ver e imaginar as condições de vida que essas pessoas tinham, né? E essa última imagem aqui, essa de baixo, né, ela retrata o mercado, o dia a dia, digamos assim, o fervor mesmo da coisa, né? Do dia, da colônia, das relações comerciais, né? Então, um se preocupou mais com a questão da fauna e da flora, de mais exótico, e o outro se preocupou com a questão social, com a questão da convivência, da organização da colônia, certo? Beleza? E aí a partir daí gerou essa ideia de um país misterioso, de um país exótico, e essa ideia permanece até hoje, né? Séculos e séculos depois, continua essa ideia, né? De que o Brasil é um país cheio de encantos e de mistérios. Né? Daí a gente pode fazer aquilo que eu disse lá no início, fazer uma ligação da ideia que se tem hoje no Brasil, de algumas ideias que ainda se tem hoje no Brasil e de onde surgiu, certo? Outra coisa importante nesse período, né, foi a tentativa de explorar o trabalho indígena. E aí vai gerar uma outra ideia que você tem. Por vezes, né, se escuta, né, as pessoas, comentários de alguma forma, falar sobre os indígenas. Eles são preguiçosos, eles não trabalham, eles isso, aquilo. Essa é uma ideia que também surgiu a partir daí. Os portugueses, né, a coroa, tentou explorar o trabalho indígena, certo?
Entre outras coisas, tentaram também dominar a cultura, abafar certas coisas por considerarem que eles não eram cristãos, né? Era fato que eles não eram cristãos, por considerarem que não era bom aquilo, que para uma sociedade que estava se formando era necessário entrar nos padrões que a coroa portuguesa determinava, e aí já vem a crítica do Sérgio Buarque de Holanda de dizer que o tradicionalismo brasileiro, a cultura brasileira, ela não é essencialmente brasileira, ela não aflorou especificamente no Brasil, ela foi selecionada, né? Os colonizadores, né, ou invasores, como eles chamam, eles foram seletivos, eles decidiram o que ia se manifestar, o que não ia. Né? Uma dessas tentativas foi com os índios, só que a cultura, o hábito, o estilo de vida dos indígenas não casou, não deu certo com a ideia do trabalho, como os escravos deram. Porque os índios tinham um estilo de vida diferente. Eles viviam da caça, da pesca, tinha aquele momento deles de estarem nas suas tribos, tinha um momento, um estilo de vida diferente, descansavam, não eram muito apegados na questão de produção de alimentos, né? de domesticação de animais, era uma coisa muito branda. E isso, né, quando os colonizadores tentaram impor isso a eles, não deu certo. E aí criou-se essa ideia também de que os índios são preguiçosos, mas é a cultura deles, é o estilo de vida deles. Eles são caçadores e coletores. Eles caçam, pescam e extraem da natureza tudo aquilo que eles precisam para a sua sobrevivência e subsistência. Certo? E aí, só reforçando a crítica do Sérgio Buarque. Por quê? Porque para ele, em vários momentos, os colonizadores alteraram, né, de forma seletiva. Isso aqui não é interessante para a gente, não vamos deixar, vamos esconder, vamos abafar, vamos tirar isso aqui nós vamos usar, isso aqui os índios vão ter que ser catequizados, eles vão ter que se enquadrar na religião da coroa, enfim, acabou privando. Aí você imagina assim, quantas manifestações culturais, né, dos índios, e a gente pode colocar os escravos também, isso aí, né, de quantas manifestações culturais, quantos comportamentos, quantas coisas importantes culturalmente, comportamentalmente falando, foram deixadas de lado porque os colonizadores acreditavam que não era importante, não era interessante, não seguia aos interesses da coroa portuguesa, certo? E aí, né, já dá um salto na questão da história do Brasil e fala do atraso do Brasil, né? Imagina assim, esse primeiro parágrafo eu acho que resume muito bem isso que eu vou explicar para vocês. A Revolução Industrial na Europa e nos Estados Unidos estava em pleno curso, funcionando, desenvolvendo a produção, certo? E o país aqui ainda continuava com a escravidão, certo? Com uma sociedade escravocrata e dependendo da mão de obra dos escravos. Ou seja, a diferença de desenvolvimento aí, basicamente econômico, não vou nem chegar na questão social ainda, mas a diferença de desenvolvimento econômico é absurda. Isso mostra, né, isso leva a entender hoje a situação em que o Brasil se encontra comparado a outros países. Melhorou muito, cresceu muito, né, nas últimas décadas. Mas tu imagina como que você vai conseguir tirar 50 anos de atraso, né, ou mais. Ou seja, isso pesou muito contra o Brasil, isso pesa muito contra o Brasil, até hoje na ideia do Brasil ser considerado um país em desenvolvimento, ou por alguns até subdesenvolvidos, certo? Isso é uma longa trajetória de imagem que se tem do Brasil, desde o início, que muita coisa se perdura até o dia de hoje, certo? O acesso às teorias e ideias modernas também acontecia nos jornais e romances consumidos na época. A visão europeia, que excluía, por exemplo, o trabalho escravizado, passou a ser compartilhada pelos filhos dos oligarcas. Isso aqui é importante. O que acontece? A necessidade do Brasil de se ligar ao resto do mundo, né, foi necessária, certo? Então, o que acontece? Eles tinham que usar isso como forma de informação. O que eles faziam para usar isso como forma de informação? Eles tinham os jornais e as revistas. Os oligarcas
mandavam seus filhos estudar na Europa, certo? Esse estudo na Europa, quando eles retornavam, eles tinham contato, tinham acesso com uma série de ideias que no Brasil ainda não eram utilizadas, que no Brasil ainda não eram colocadas em prática. E isso acabou fazendo com que, quando eles retornavam, né, os veículos de imprensa começaram a fazer essa ligação com a Europa. E acabou criando, né, aqui no Brasil, todo o movimento do desenvolvimento econômico, a mudança de organização da sociedade. A partir dali, criou-se, percebeu-se a necessidade do desenvolvimento, da modernização do país e criou-se a ideia do nacionalismo, de mostrar o que era o Brasil, o que o Brasil tinha para oferecer e colocar o Brasil em uma posição não mais de dependência, mas de protagonista, certo? Educação e desenvolvimento da sociologia. Como eu falei agora há pouco, um dos pontos foi a questão da informação, certo? Jornais, revistas e essa troca de experiência. O início do ensino sociológico no Brasil, né, apesar de já existiam várias obras, mas não especificamente acadêmicas, obras específicas de sociologia, mas se você pegar, por exemplo, obras como Casa Grande Senzala, por exemplo, é uma obra de cunho sociológico, traz informações importantes, explicações importantes, contextualizações importantes do que era a vida em sociedade no Brasil, numa sociedade escravocrata, certo? Então, é importante que isso seja reforçado, entendido, né? Mas o início era de importação de ideias. Então, muito também, a gente pode colocar assim, um pouco da demora foi essas ideias europeias eram importadas para o Brasil, mas a realidade no Brasil era outra. Dessa forma, algumas não se encaixavam. Demorou um tempo até que a sociedade, a sociologia brasileira começasse a se desenvolver como ciência acadêmica, certo? O marco principal é a década de 1930, né, com a fundação da USP, né, que trouxe, né, as teorias europeias, francesas e a tradução para o português. Então, nós passamos, né, o Brasil passa a ter acesso às teorias, aos estudos sociológicos que já eram praticados há muito tempo na Europa, especificamente na França, né? E aí começa a se desenvolver daí uma sociologia brasileira. Tem a ideia do Claude Lévi-Strauss, que era trazer uma sociologia para o Brasil, certo? Essa sociologia para o Brasil passa a ser produzida no Brasil. Então, ele vem para o Brasil, começa a criar obras sociológicas, começa a criar artigos sociológicos, começa a estudar a sociologia a partir do que acontece no Brasil. Dessa forma, passa a ser algo mais possível, algo mais palpável para nós. Por quê? Porque é uma produção baseada na nossa realidade e no nosso conhecimento. Beleza, pessoal? Era isso. Tá? Espero que vocês tenham conseguido entender. Se tiverem alguma dúvida, me procurem lá. Estou disponível para vocês no site, tá bom? Um abraço, fiquem